Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Dando continuidade à nossa série sobre temperamentos, hoje é dia de falar sobre os sanguíneos. Eis-me aqui, Senhor, né, o meu temperamento, então, com muito carinho, hoje eu recebo a Juliana Nunes. Ju, seja muito bem-vinda aqui ao Perfil para a gente conversar sobre o nosso temperamento. Uhul! Olha o jeito que o sanguíneo começa. Que alegria. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu espero poder alcançar vocês de alguma forma, podendo falar desse temperamento que é tão legal. Pode dizer, Gia, a gente aqui vai puxar sardinha, né? Ah, não, a gente tem que puxar sardinha, gente, porque assim, eu amo ser sanguínea, de verdade. Assim, a gente tem o lado bom, tem o lado ruim, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, eu gosto muito dessa nossa alegria de viver. Eu acho que o que mais marca o nosso temperamento é a alegria, né? É, nós inspiramos essa alegria e o mundo precisa muito da alegria, né, Gia? As pessoas hoje, elas estão muito precisando da leveza que nós sanguíneos, nós trazemos naquilo que somos de maneira muito genuína. Então, eu tenho uma filha sanguínea, além de ser sanguínea, minha filha, que vai fazer 10 anos, é. Então, o tempo todo eu vejo que a vida dela é um parque de diversão, se eu deixar. Então, assim, tudo é festa. Nós vamos para casa da sua avó, oba! Nós vamos ter que estudar para a prova, oba! Oba, oba! E quando você fala, meu Deus, é uma pessoa que ela é disponível, ela é aberta, ela é extrovertida e como a representação do sanguíneo está no ar, o ar está em todos os lugares, ocupa, nós precisamos do ar para viver, então é muito gostoso ser sanguíneo. Assim, dos traços mais marcantes dos sanguíneos nas nossas virtudes. Vamos falar de coisa boa primeiro. O que você destacaria, assim, Ju? Olha, o sanguíneo, ele tem uma capacidade de estar com as pessoas e de gostar de seres humanos, assim. É louco falar sobre isso, mas as relações, o sanguíneo, ele é movido pelos relacionamentos. E nós somos seres em relação. Então, nós precisamos nos relacionar. E o que o relacionamento, ele está envolto dos relacionamentos? Se comunicar, ser uma pessoa afetuosa, gostar de não só conversar, mas partilhar momentos. Então, esse ser com o outro, para mim, é uma das coisas mais lindas que o sanguíneo carrega. De poder gostar de verdade. Se você colocar um sanguíneo numa sala fechada e colocar o sanguíneo perto de pessoas, o que ele vai escolher? Sempre pelas pessoas. Porque os seres humanos é algo agradável para o sanguíneo. Então, as relações e tudo aquilo que passa pelo se relacionar bem, quer conversar, quer olhar nos olhos, quer ser intenso, quer ser entregue, essa coisa falante que nós temos, isso é muito lindo no sanguíneo. Eu acho que por isso a gente sofre tanto quando a gente entra assim numa sala, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão ali habitoladas no celular, aí você olha para um lado, você olha para o outro, e você pensa, gente, a gente podia estar aqui conversando, né, trocando, partilhando, e o povo tá ali no celular. Menino, isso me deixa de um jeito que eu falo assim, não é possível, gente. É isso. Como a gente, essa coisa de ser movido pelas relações, é como se fosse, meu Deus, esse celular está sendo ladrão de tempo para essa pessoa. A gente pode aproveitar o tempo aqui, entrando na história um do outro, se conectando, essa conexão que é tão forte no sanguíneo, de poder... Eu lembro, meu marido é melancólico. Então, quando a gente casou, para mim era muito diferente poder saber que para ele chegar... Não por falta de educação, mas não necessariamente fazer amizade. Chegar, fazer o que tem que fazer e ir embora, para ele estava ok. Para mim não, precisava chegar. Quem eu conheci? Quais são as coisas que eu estou levando nesse lugar? Essa coisa tão externa, né? De tanto estímulo que o sanguíneo gosta de se aproveitar e de curtir, de aproveitar mesmo no bom sentido, né? De poder reter e extrair daquele ambiente, daquelas relações, o melhor, o conhecimento. Então, para mim era muito estranho. Eu falei, você não viu fulano de tal? Ele, não, vi, estava aqui. Eu falei, gente, como assim? Então, é muito interessante essa coisa do outro na vida do sanguíneo. Não é à toa que uma criança, Gi, se você tem uma criança sanguínea, entre colocar ela de castigo e dizer, você não vai brincar com aquele coleguinha, você mata aquela criança e dizer que ela não vai brincar com o coleguinha. Porque o relacionamento, ele é totalmente fruto do que o sanguíneo busca, né? Eu quero me relacionar, eu quero estar com as pessoas. Eu acho isso muito gostoso, assim, o Flávio, meu marido, ele é fleumático. E assim, eu sou a pessoa de querer receber todo mundo na minha casa, de querer fazer festa, né? A gente tem essa necessidade de criar vínculos mesmo com as pessoas. E eles já são mais tranquilos, né? São mais
ali no lugarzinho deles. E eu falo pra ele, eu falo assim, Flávio, não existe coisa mais gostosa do que você sentar, bater papo com uma pessoa, e aí você falar assim, gente, como eu aprendo com essa pessoa, como ela aprende comigo, olha como que a gente cresce, assim, em virtudes, em tudo. É uma coisa assim, eu não sei, vai além, né? Não é só o falar. Eu gosto muito de ouvir também. É porque às vezes a gente fala assim, o sanguíneo gosta muito de falar. Mas a gente também gosta de escutar. Eu acho que somos bons ouvintes. Sim, na verdade nós somos bons no acolhimento, no ser simpáticos, em poder suavizar. Sabe aquele clima gostoso? Eu falo que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que nós celebramos quando a pessoa chega e aquela que nós celebramos quando a pessoa vai embora, né? Então, que bom que a Juliana chegou. O sanguíneo é aquela pessoa que há a depender, né? Porque também a gente não chegou ainda nos pontos a desenvolver, mas se o sanguíneo ele não se equilibra, ele pode ser muito cansativo. Chato, exagerado. Mas aquele sanguíneo que, de fato, ele faz essa dosagem, né, essa medida justa entre o falar e o ouvir, ele é um ótimo clima, ele vai deixando o ambiente muito saudável. E isso é muito legal. Eu estava esses dias assistindo um vídeo em que estava tendo um retiro, era uma pessoa que contava essa história, estava tendo um retiro e disseram, o sanguíneo fala demais. E aí o sanguíneo decidiu, na hora do almoço, reuniram todos os sanguíneos e falaram, vamos fazer silêncio, para ver como é que os outros temperamentos vão se virar aqui. E disse que foi super chato, porque eles ficaram 5 minutos, que foi o tempo que eles deram conta, apenas, em silêncio. E aquele clima, as pessoas não sabiam o que conversar. E aí, quando eles decidiram voltar a falar de novo, o clima voltou a ser ameno, né? Então, o sanguíneo, ele tem essa capacidade de trazer um clima, de arrancar risada das pessoas, de poder puxar um assunto que muitas vezes o outro fica todo errado na hora de puxar. Então, esse clima positivo, né? De não pesar. E isso é muito legal. Então, outros temperamentos não é que não goste das pessoas, mas vão ser mais seletivos. E, enquanto muitos sanguíneos gostam de galera, né? O outro com uma pessoa já está suficiente, né? É verdade. Assim, a gente tem muitos pontos a desenvolver, então vamos lá. Ai, meu Deus, vamos falar sobre as dificuldades. A gente tem as nossas alegrias, mas também temos as nossas dificuldades. O que você, assim, marcaria como um ponto central, assim, do sanguíneo a ser desenvolvido? Olha, Gi, são muitos, né? E antes de poder falar sobre isso, algo que a gente precisa trazer é que o temperamento, ele não pode ser muleta, né? Aí eu vou me justificando. O temperamento, ele é uma tendência comportamental que eu vou me compreendendo a partir disso, mas eu não posso querer colocar isso como desculpa. Se eu sou assim é porque eu sou sanguínea, eu sou assim porque eu sou... Não, né? E eu digo que uma pessoa, ela precisa alcançar um ápice de maturidade tão grande que o temperamento dela, ele precisa ser algo tão secundário, no sentido de não me definir para que eu me justifique, que quando alguém me olhar, a pessoa não deve saber o que eu sou. Eu devo estar tão equilibrada em tudo isso que passa por mim, saber ouvir, saber falar numa medida certa, saber ser um pouco mais seletivo, saber ser menos impulsivo e tudo mais, que a pessoa olha e fala, qual é o temperamento daquela pessoa? Isso mostra maturidade, porque nada é excesso, tudo é lapidado e tudo é equilibrado nessa pessoa. Será que nós, aqui, né, eu, você e todo mundo aqui que nos acompanha, será que quando as pessoas nos olham, elas têm dúvida daquilo que a gente apresenta? Isso seria o ideal, porque é sinal de que nós estamos com tudo equacionado em nós. E isso é um grande desafio. E aí, respondendo a sua pergunta com relação a esses excessos que o nosso temperamento traz, é o excesso dessa empolgação, dessa impulsividade de eu vou lá e eu faço porque é tudo muito legal, e às vezes isso traz uma certa inconstância. Um sanguíneo muito, no popular, fogo de palha, que ele começa e vai e de repente, parei. Vamos fazer tal coisa e vamos, vai ser legal, eu vou fazer uma dieta, e de repente no meio do caminho ele até se perde, né, diante de tantas empolgações, né? Então, essa inconstância do sanguíneo, de deixar as coisas pela metade, ou que isso pode trazer, inclusive, certas desordens em hierarquias, nas suas escolhas, que pode trazer uma certa imaturidade. Porque eu falo, me empolgo, mas quando eu me instalo na minha realidade, eu não sou metade das coisas que eu disse que seria. Então, é muito importante a gente prestar atenção se nós não estamos sendo teóricos demais. Aquele sanguíneo que fala, muitas vezes não dá conta de bancar aquilo que trouxe, aquilo que disse,
e vai tendo uma vida muito de... Eu pensei demais, ou então eu falei que ia fazer, e aí eu não consigo cumprir. Ou essa falação, sabe, esse excesso, então eu falo, sou cansativa, ou eu sou uma pessoa que sou pegajosa demais, e eu gosto tanto de pessoas que muitas vezes eu não sei viver o meu processo solitário, ou um sanguíneo que é tão pra fora, eu sou tão externo, sou tão do estímulo, que bonito, sabe, tudo que eu tô vivendo aqui, que às vezes eu não tenho uma vida interna. Eu sou tão longe de mim, porque eu estou tão preocupada em estar com as pessoas, que eu não vivo o compromisso interno de mergulhar naquilo que eu sou, de prestar atenção naquilo que eu sou, porque eu estou muito fora de mim. Então, nós precisamos aprender a trabalhar esse autodomínio e essa capacidade da temperança, sabe? Da prudência de poder olhar e falar, opa, tudo que é demais é veneno. Então, estou falando demais. Como eu disse, eu tenho uma filha sanguínea. Não é que eu quero poldar a minha filha, mas quantas vezes ela, quando chega no ambiente, é a voz dela que sobressai, e ela quer tudo, e eu quero isso, eu quero... E a gente o tempo todo como pai, bora, calma, vamos lá. Vamos começar por onde? Vamos dosar aqui esse divertimento, esse prazer todo que o sanguíneo tem com a responsabilidade. Vamos pegar tudo isso que é muito para fora e vamos olhar um pouquinho para dentro. Filha, você está querendo muito estar com as pessoas. Às vezes ela chega chorando. Ninguém quis brincar comigo hoje. Filha, você gosta de estar com você mesma? Ou você está tão querendo que os outros estejam contigo que você tem dificuldade de estar contigo? Quantos sanguíneos não conseguem ir ao banheiro sozinho? Meu pai. Que já não consegue. Gosta tanto das pessoas que já não conseguem fazer um movimento solitário. E como isso é importante. Então, falei, para trazer o ponto a desenvolver para mim crucial, que é esses excessos. O excesso de presença, o excesso de palavra, o excesso de impulsividade, o excesso de inconstância. Como nós precisamos lapidar aquilo que é grande demais e excessivo demais no sanguíneo? Eu acho assim que a maior dificuldade que a gente tem realmente é essa do calar para se ouvir. Né? Às vezes a gente está tão preocupado com o outro, e eu sempre falo isso muito, assim, né? Eu acho que uma das nossas características também, assim, que para mim é muito marcante, assim, eu tô sempre disponível para o outro. Então, às vezes, isso pesa pra gente também. Né? A gente traz uma sobrecarga muito grande pra gente. Porque uma vez que você quer se doar tanto, você acaba se esquecendo de você. E aí, quem é que vai lembrar de você? Né? Essa generosidade, né? O sanguíneo, ele tem um coração alargado para acolher. Sempre cabe mais aqui dentro do sanguíneo. E nós precisamos entender, até a palavra de Deus vai nos dizendo isso, amar o próximo como a ti mesmo. Se esse a ti mesmo está defasado, você não consegue. Você vai dar os seus restos, porque não existe um coração inteiro, não existe uma pessoa que está centrada em si mesmo, não no sentido de egoísmo, mas é aquela que se cuida, aquela pessoa que consegue fazer uma experiência pessoal de amor para que ela consiga transbordar na vida do outro. Sem dúvida. E aí o que tem acontecido? Sanguíneos que se sentem sobrecarregados, sanguíneos que estão cansados, porque o sanguíneo, ele também, como tem uma emocionalidade lá à flor da pele, também para ele ser estourado, né? À toa que muitos sanguíneos se confundem com colérico. É verdade. Porque fala, nossa, olha como eu fui agressivo. Porque como ele é rápido demais e intenso demais, às vezes ele dá aqui uma resposta na ponta da língua. É verdade. E que isso vai de maneira muito frustrada, porque ele está tão sobrecarregado, tão cansado, está tão focado no outro e não faz o movimento de se cuidar, que quando ele joga para fora, ele vai jogando o quê? Esse esvaziamento de amor, esse esvaziamento de cuidado e suas carências. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Isso é muito comum nos casamentos. Então, casais de sanguíneo, eu atendo muito consultório, essa realidade, de pessoas dizendo, na rua cuida de todo mundo, faz tudo para todo mundo, em casa só vive emburrado, só vive com cara fechada e gritando com a gente. O que é isso? Muitas vezes um sanguíneo que em casa se revela nessa capacidade de ser quem é, não preciso disfarçar, porque a agradabilidade também é uma das coisas que o sanguíneo tem. Verdade. Quer ser bem visto, quer ser sempre não gosta de errar com ninguém, não gosta de decepcionar ninguém. Então, vai fazer o quê? Vou querer agradar para querer ser aceito. Então, cuidado. Mas em casa, não. Já sou aceito, posso ser eu. E, às vezes, é louco isso.
Aquele sanguíneo que muitas vezes é visto como o bobo da corte, o palhação, às vezes é o chato da família. É o irritado da família. É o cara feio da família. Mas por quê? Porque esse extremo da irritabilidade é porque não está fazendo aquilo que você trouxe. Não está se dando o que precisa para fazer esse movimento de eu vivo, eu sou preenchido de coisas boas e eu ofereço coisas boas, né? E ter um equilíbrio também, né, Ju? Eu acho que tudo na vida é o equilíbrio. Porque, assim, você também não consegue ser feliz também o tempo inteiro, né? Assim, às vezes eu brinco. A gente é sanguínea, a gente sabe que, assim, a gente quer brincar, a gente quer rir, mas também tem aquele dia que você não tá muito bem, tem aquele dia... E tá tudo certo. Sim, na verdade, isso é o ser humano. Entender que nós somos um misto de luz e sombra. Que nós temos os nossos dias e dias. E que, por isso que eu falei que nós não podemos nos limitar. Eu sou sanguíneo, porque senão... E isso acontece muito. Muitas pessoas, quando vão estudar temperamento, vão colocando nesses rótulos. O sanguíneo é sempre o palhaço. Aí, quando vê um humorista que é sanguíneo, sendo mais sério, mais ignorante, fala, eita, olha lá, falso. E não, é entender que por trás de um temperamento existe uma pessoa. Uma pessoa que tem história, uma pessoa que tem as suas circunstâncias, uma pessoa que tem seus problemas... E uma pessoa que, como qualquer outra, requer cuidados e que não está sempre num polo. Nós somos uma totalidade e uma integralidade. Um exemplo muito que eu ficava um pouco abusada. Diz, o sanguíneo é desorganizado. Quando eu penso na minha vida desde criança, o meu guarda-roupa era separado por cor. Então, quando as pessoas falavam o sanguíneo é desorganizado, eu ficava... Eu sou mó chata com a minha casa, como assim? Eu também. O sanguíneo gosta de dormir até tarde. Eu lembro que meu primeiro paciente era 7 da manhã. Eu gosto de acordar cedo. E aí eu falava, mas peraí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para essa coisa da rotulação. Porque cada ser humano tem uma história. Porque antes de ser sanguínea, eu fui criada por um pai que me exigia coisas. Vai arrumar a casa. Então, não necessariamente, todo sanguíneo é... Existe uma pessoa que tem um temperamento, mas quem ela é? Qual é a história dela? Para que a gente pare de começar a dizer o colérico é bruto, o melancólico só sabe ficar nos cantos aí chorando. Eu tenho um marido que poucas vezes eu vejo chorando. Pois é. E é melancólico, né? O fleumático é preguiçoso. Olha, os fleumáticos que eu ando são as pessoas mais intelectualizadas e mais dispostas que eu conheço. E aí, como é que a gente faz? Dar uma bugada na cabeça. Por quê? Não é sobre temperamento. Nós estamos falando de seres humanos que são construídos, que escolhem assumir uma vida a partir da sua maturidade. Nós estamos aqui como católicos, vivendo uma espiritualidade. O que Deus não pode fazer em nós? Como o Senhor também não pode nos modular e nos formar para além do nosso temperamento, Gi? Sem sombra de dúvidas. Assim, eu acho assim, existe o temperamento que ali, você nasce com ele, né? E você tem ali as suas características, porque é real, muito real isso. Eu vejo assim, eu gosto, como eu disse, né, no início, eu gosto de ser sanguínea. Eu gosto de ser aquela pessoa que vai chegar ali, vai fazer amizade com todo mundo, que vai brincar. Eu gosto de ver as pessoas sorrindo. Eu não gosto daquele clima pesado, sabe? Isso me tira, assim, do meu eixo, de quem eu sou. Mas é claro que, assim, se você tá numa situação difícil, né, num momento delicado da vida, a gente não vai chegar no velório sorrindo, né, Ju? É o bom senso, senso, né? A gente vai chegar ali e a gente vai tentar ser o mais agradável possível naquele ambiente ali também, né? Porque o sanguíneo é adaptável. Exatamente. Outra característica muito positiva, né? Agora, sabe o que eu acho mais bonito no sanguíneo? Ele sabe se deixar ser amado. Gente, eu acho que isso é o mais bonito. A gente ama intensamente, mas a gente sabe se deixar ser amado também. Eu acho isso tão bonito, porque hoje em dia é tão difícil as pessoas aceitarem um amor a troco de nada, sabe? O amor gratuito. Eu acho isso muito bonito, assim, sabe, no nosso temperamento. É lindo. E associado a isso, a liberdade. O sanguíneo gosta de ser livre. Hoje as pessoas estão muito presas. Sim. Estão presas no que vão achar de mim. Presa em se entregar ao amor e se deixar ser conduzido a esse amor. Acreditar no amor. Porque se o sanguíneo gosta de pessoas, ele precisa acreditar nas pessoas para poder se entregar a elas. Exatamente. Então, quando eu falo de liberdade, é, por exemplo, eu estar aqui num podcast e, sei lá, fazer uma palhaçada, uma dancinha, não tá
preocupada se vão rir, porque eu fiz uma dancinha. Então, essa liberdade de poder se colocar, de poder se dizer, de poder se mostrar. Quantas pessoas são retraídas e fechadas? Não é à toa que se a gente olhar hoje, as pessoas que às vezes têm uma facilidade de se comunicar nas redes sociais que está em voga, muitas são sanguíneas, que vão pegar e vão falar. Não que os outros não façam, mas vão ter uma dificuldade muito grande que às vezes a gente só senta aqui e deixa o negócio fluir, Até com medo da acontecer. rejeição, né? Medo da rejeição, né? Mas quando o sanguíneo, por ele ter essa... Muitos estudos dizem que o sanguíneo não é profundo. Eu discordo um pouco, porque assim, eu entendo quando eles falam dessa questão do raso. Exemplo, vou à igreja e escuto uma homilia dizendo, Deus te ama. O sanguíneo, ele para ali. Nossa, Deus me ama, eu sou amado. Só que tem uma continuidade. Deus te ama, ele é misericordioso, ele quer te cuidar, seja grato, mas ele tá ali, ai, Deus me ama, eu escutei hoje que só Deus me ama. Parou nisso? É verdade. Mas quando eu falo de profundidade, é o impacto que o sanguíneo deixa na vida das pessoas. Porque hoje o mundo precisa de amor, precisa de olho no olho, precisa de alegria. Como o trato e os relacionamentos, eles fazem a diferença no mundo. Às vezes as pessoas têm muitos títulos, têm muitas coisas intelectuais, mas não têm a capacidade de troca com o outro. A presença, a partilha, e o sanguíneo ele tem isso de sobra. Então, nós somos privilegiados porque nós sabemos entender o que é a vivência da troca, da partilha e viver em comunidade, viver a comunhão. E isso é muito lindo. E a gente desfruta disso muito bem, né? A decepção vem, muitos sanguíneos são decepcionados, porque sim, falou do ser humano, é falar da capacidade da decepção, de muitas vezes ser enganado, de ser traído. Mas o sanguíneo, ele também tem algo. Ele vai bater nele, essas dores, mas também passa. Porque ele é aberto ao perdão. E olha, isso é uma coisa, Ju, que a gente tem que trazer aqui. Porque eu acho que é uma característica também muito bonita do sanguíneo. É essa coisa de não ficar retendo aquele sentimento ruim, ficar ruminando aquilo, sabe? Aí a pessoa me fez isso, não sei o quê. A gente perdoa muito fácil os outros, né? Por quê? Porque se nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de capacidade de amar. Jesus é amor. E quem tem amor no coração, quem vive essa imagem e semelhança de Cristo, vive o perdão. Não retém em si. Por que o sanguíneo é feliz? Porque uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que retém, é uma pessoa pesada. É verdade. O sanguíneo, claro que a gente, de novo, nós precisamos lapidar. Sim. Porque também, a gente não está falando, tem muita gente que fala assim, Juliana, eu sou muito bobo, eu deixo as pessoas brincarem com a minha cara. Limite faz parte de quem ama. Verdade. Nós precisamos aprender a dar limite. Mas o que a gente está trazendo aqui é isso que você está falando. Eu não vou ficar com amargura dentro de mim. Porque também o sanguíneo, e aí a gente está entrando numa questão vaidosa que precisa ser lapidado. Cuidado, o sanguíneo também se acha. Eu sou top demais. Né? Beijinho, sou maravilhosa. Como também isso precisa ser trabalhado para que o sanguíneo não entre nessa vaidade. Mas por ele se gostar, nessa concepção de eu sou muito legal, dificilmente um sanguíneo fala, não gosta de ser sanguíneo. A gente ama. É verdade. Né? Porque eu sou muito legal, é muito legal ser sanguíneo, a gente brinca, a gente ri. E aí, a alegria desse sanguíneo passa porque ele perdoa, porque ele não retém. O sanguíneo ele é distraído e esquecido. Depende, como eu te falei. Sim. Né? Ele escolhe não ficar com o pior, com a pior versão. Exatamente. E que bom que eu posso escolher. Né? Nós somos livres para o bem. Eu sou livre para o bem. Aquela música que diz entre o bem e o mal existe, você pode escolher. Eu discordo um pouco, né? Nós somos livres para o bem. E poder ser livre para o bem mesmo sabendo que o outro pode errar comigo, eu prefiro ficar com o melhor que o outro tem a me oferecer. Exatamente. E eu acho que, assim, aí a gente entra também no 8 ou 80, né? Porque a facilidade que a gente tem de perdoar o outro é a dificuldade que a gente tem de se perdoar quando a gente comete um erro com o outro. Eu falava da agradabilidade. Meu Deus do céu. E aí, por isso que eu falei da síndrome da perfeição. Não dá. Sanguíneo, do mesmo jeito, que é misericordioso, acolhedor com o outro, precisa fazer essa experiência interna. Lembra que eu dizia que ele é muito para fora? Quando o sanguíneo começa a ser um pouco mais para dentro, ele começa a comer, como diz aquela música, né, antiga da igreja, começar em mim, quebra coração. Que é essa coisa de, meu Deus, eu preciso
fazer uma experiência pessoal para depois eu querer ir para fora. O sanguíneo faz o contrário. Eu entrego tudo para os outros, depois eu entrego para mim. Não! Verdade. Vamos lá, gente. A começar em mim. Eu preciso entender sobre misericórdia para poder ser misericordioso. Eu preciso aprender sobre alegria. Quantos sanguíneos são deprimidos? É verdade. Porque se esvaziam tanto, se doam tanto, que na hora que se olham, fica esperando que o outro faça por eles o que eles muitas vezes faz para os outros, mas os outros estão ocupados com a vida e não vão fazer por ele. Verdade. Por isso que a gente tem que viver essa experiência muito interna, não de egoísmo. Eu gosto muito de trazer esse egoísmo, porque eu fico um pouco receosa, sabe? Existem muitos profissionais da psicologia, que ficam com esse discurso. Você tem que se amar, você tem que se amar. Tem que ter um objetivo. Para que eu me amo? Eu me amo para que eu devolva esse amor para o mundo. Não é para parar em mim e eu viver uma autossuficiência, mas para que eu seja, para que eu me distribua de amor. O que acontece? O sanguíneo, mamãe sanguínea, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar do marido, da casa, mas quando fala assim, vai lá fazer uma atividade física, não, meus filhos vão ficar com quem? Como é que eu vou deixar meus meninos aqui? Mas aí quando você vira para ele e fala assim, é para você ter mais saúde, para você ter mais tempo com ele. Aí ela rapidinho põe o tênis e vai. Exatamente. Né? Então, como é movida muito para as relações, quando a gente também apresenta para o sanguíneo que ele precisa se autorrelacionar, não deixa de ser relação, porque é a primeira relação que a gente precisa estabelecer. Aquela que acontece com a gente mesmo. Sem dúvida. E isso é lindo, porque isso vai me colocando na inteireza. Eu vou sendo uma pessoa inteira, porque eu vou fazendo em mim movimentos de carinho, de cuidado, de acolhimento. Quando eu vou para os outros, eu não vou ficar esperando. Eu não vou terceirizar. Eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim. Não, eu já cuido de mim. E eu quero agora poder me ofertar a vocês. E aí é onde entra o limite. Vocês querem? Porque quantas vezes o sanguíneo ele mete o pé na porta e só vai. Bora! Bora, deixa eu te amar. E aí a gente também precisa pedir licença. Pedir licença para chegar, precisa pedir licença para entrar. Eu estou citando muito a minha filha porque é muito legal você poder pegar um temperamento desde pequenininha. Então, eu lembro que minha filha pequenininha, ela só chegava na casa da minha avó, da minha mãe, né? Da avó, abrindo porta, abrindo geladeira. E aí a gente ensina isso desde o simples. Filha, a gente bate na porta. A gente não sai abrindo geladeira. Exatamente. E não porque era mal educada, mas porque tão a sanguíneo. vontade, tá tão à Olha vontade ali, né? Vamos viver sanguíneos, é tão maravilhoso viver. Que, de repente, nós vamos entendendo que isso que acontece com as coisas também precisa acontecer com as pessoas. Quantos sanguíneos, e eu vejo isso na realidade consultório, por exemplo, sogro e sogra sanguíneo que quer muitas vezes se intrometer no casamento dos filhos. Eita. Que não sabe até onde ir, até onde não vai. Né? Ou de casamentos onde isso que você falou. Eu gosto muito de receber. Já aconteceu de eu atender um casal que os dois eram sanguíneos. Eles poucos tinham momento entre eles. Porque gostavam tanto, eles chamavam de resenha. Nós vamos para resenha hoje. Eles gostavam de fazer esporte, né? E aí tinha essa galera do esporte. Então, de segunda a segunda, era na casa de um fazendo resenha, na casa de outro fazendo resenha. Quando eles se viram, eles eram dois amigos dividindo no teto. Um casal funcional. Que pagava conta, que estava com a galera, mas que pouco se conectavam. Então, esses excessos, quando lapidados, a gente volta a se encontrar. O sanguíneo gosta tanto de encontro, que às vezes ele se encontra muito fora, mas não se encontra dentro. Inclusive numa experiência de fé. Sem dúvida. E aí a gente entra num ponto que é muito importante, porque assim, tudo que é ordenado em Deus, a gente tem ali o seu equilíbrio e aí fica tudo bem. Agora, quando a gente tem essa desordem, aí o bicho pega. Especialmente na vida de oração. Assim, o sanguíneo, ele é perseverante até um ponto. Se ele encontra sentido naquilo ali. Se ele não encontra, aí vai virar uma bagunça. E aí eu queria que você falasse exatamente sobre essa experiência de fé nessa vida constante de oração. E que tem que ter um tempo ali, né? Eu preciso, de manhã, esse é meu horário da oração. Porque se eu não fizer, eu não vou fazer no outro horário. Sim. Olha,
A gente fala muito do sanguíneo sobre fala. Se deixar aqui eu e você, Gi, a gente consegue ficar 5 horas tranquilamente e o tempo parece que não vai passar. É verdade. O sanguíneo, ele precisa ser apresentado ao silêncio. A capacidade de se silenciar, e não é só com a boca, é aqui. Uma cabeça de estímulo. Quando você fala de manhã, se eu não fizer, eu não faço. Por quê? Nós somos roubados pelo barulho, pelo estímulo, pelas pessoas, pelas relações, pela agradabilidade, por tudo aquilo que a gente já conversou. Quando eu falo de silêncio, por exemplo, eu falei desse lado mais impulsivo. É o que eu mais treino em mim para não ser. Em não falar, erro. Muitas vezes falei, não, tô mesmo querendo. Fui mais enérgica aqui com meu marido, com a minha filha, minhas filhas. Perdi a chance de ficar quieta, né? Então, eu trabalho muito essa questão da boca fechada, mas aqui fechado, né? Então, quando eu falo dessa capacidade de vida de oração, antes da gente, como eu falei, o sanguíneo fala muito. Então, talvez nem seria difícil ele ter bonitas palavras quando está na presença de Deus. Mas ele se coloca em presença, num ato de presença espiritual, de dizer, eis-me aqui, Senhor. Ou, eis-me aqui, mas eis com a roupa que eu tenho que lavar, eis com a pessoa que eu tenho que fazer oração, eis com as minhas filhas que eu preciso colocar na intercessão, eis no que... Então, esse treino de aprender a aquietar-se, Gi. A viver o momento onde ele está. O aqui e agora. Isso já é de uma sociedade ansiosa. Não vou falar só do sanguíneo, porque também muitos sanguíneos estão hoje sendo confundidos com pessoas ansiosas. Porque como o sanguíneo ele pressupõe movimento, aqui nós estamos no movimento, quase numa dança, eu e você conversando. As mãos gesticulam, a cabeça, o corpo, porque nós somos movimento. Sim. Mas quantas vezes na vida de oração, antes de viver um movimento, eu preciso viver uma pausa que me restaura? Um movimento contemplativo de me colocar em Deus e dizer, eis-me aqui. De poder sentar à mesa, fechar os olhos e dizer, eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu não sou o que eu faço e o que eu tenho. Eu sou o que eu sou, aquilo que Deus pensa de mim. E nós, na sociedade em si, estamos muito presos no que nós fazemos, ou no que nós construímos e temos. Mas o que eu sou? E para que eu seja filho, eu sou mãe. Quantas vezes minhas filhas, eu tenho 2 meninas, elas se colocam em mim. Simplesmente querem estar no meu colo. Se colocar em Deus. Uma vida de oração que se coloca em Deus. Quantas vezes, independente do horário, e claro, eu concordo que nós precisamos, a gente agenda tantas coisas, nós precisamos nos agendar nessa hierarquia, né? Aquela teoria da mão que diz que a ordem, nós precisamos ter Deus, o trabalho, a família, a sociedade e o lazer. Isso tem que estar equacionado. Quantas vezes nós estamos só no trabalho, na família, pouco em Deus. Então, quando nós fazemos essa equação, juntando todas essas... Porque o que é a ordem? É hierarquizar. É colocar importância devida, hierarquizando a nossa história. Mas quando eu entendo que não é só simplesmente ser tarefeira e cumprir tarefas, mas eu fazer aquilo que é tão difícil para o sanguíneo, que é parar. Ah, você não para? Ah, mas a gente para aquilo que é importante. Eu paro para te ver. Eu paro para estar com os meus, porque o sanguíneo sabe. E a gente está falando que o sanguíneo é relacionamento. O que é oração? É um relacionamento que eu estabeleço com Deus. Se eu gosto tanto de me relacionar, estar em Deus, eu vou amar, porque eu vou me relacionar com Ele. Então, é a gente parar e dizer, eis-me aqui verdadeiramente. Senhor, nada é mais importante do que estar aqui. E o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de parar. Quantas vezes na minha adolescência, no ônibus, de ônibus para a faculdade, eu vou rezar o texto. Aí eu começava, Ave Maria, olhando, né? Aí passava um outdoor, assim, uma propaganda. Quando eu estava na Ave Maria, quando eu vi, eu já estava lendo a propaganda. Senhor, recebe essa distração aqui, essa pessoa da imagem que eu acabei de ver. Aí estou continuando rezando aqui o texto, de repente, aí passa uma pessoa conversando, um passarinho passou. O Senhor, as aves do céu cantam para ti. Né? O tanto que o sanguíneo precisa se exercitar. Por isso que não é em qualquer lugar que o sanguíneo reza, como eu muitas vezes tentava no ônibus. Não dá para ser. E se a gente entende que nós somos muito estímulo e que isso vai nos distrair, vamos nos ajudar. Então, que lugar é esse que eu me coloco?
É sozinha, no silêncio do meu quarto, né? É quando eu acordo. Eu tenho isso, né? O fato de ser mãe, filha acordar de madrugada. Às vezes eu acordo super lerdinha, né? Mas quantas vezes é nessa lerdeza que eu paro e falo, bom dia, Senhor. Meu primeiro pensamento, meu primeiro lugar que eu quero me colocar é aqui. Bom dia, Jesus, e vida que segue, né? E essa prática que precisa ser o quê? Muito intencional. Se eu sei que agora é o momento que eu estou mais tranquila, nessa tranquilidade eu chamo o Senhor para estar comigo. Na hierarquia, Ele é o primeiro. É um ambiente que eu vou precisar me organizar para estar. Se minha vida é muito corrida, eu vou colocar então o despertador 10 minutos antes para que eu consiga me colocar nele. Eu vou precisar ir para um lugar silencioso, porque eu sei que lá eu vou ter mais facilidade de me concentrar. Como as capelas estão vazias de... É verdade. Né? Porque muitas vezes nós estamos o quê? Querendo reinventar a roda. E viver essa simplicidade. Viver, e o sanguíneo, quando ele quer, ele consegue ser muito disciplinado. É verdade. Ele consegue. Nós conseguimos fazer muitas coisas. O ar que está em todos os lugares, nós também conseguimos nos organizar muito bem com a nossa criatividade, com esse jeitinho, com esse sorriso no rosto. A gente consegue nos hierarquizar, sim, com disciplina e com muita maturidade. Sem sombra de dúvidas, eu acho assim, a questão do sanguíneo, ela perpassa por muitas coisas, assim. Especialmente, assim, eu foco muito nessa questão muito solidária que a gente tem, de sempre se colocar no lugar do outro. A gente é muito empático, né? Eu acho isso muito bonito, sabe? Eu gosto muito disso, de sentir mesmo o que o outro tá sentindo. Acho isso lindo demais. Mas também penso que quando a nossa vida de oração, ela fica defasada, a gente sente demais também. Assim, eu tiro por mim. Por exemplo, eu gosto muito da oração do Santo Terço, mas eu gosto muito das orações espontâneas também. Então, por exemplo, eu rezei o Santo Terço e à noite eu vou conversar com Deus o que aconteceu no meu dia. Eu sou muito assim, né? De chegar pra Ele e falar, Senhor, olha, isso daqui eu queria que o Senhor desse uma atençãozinha especial, porque eu não tô dando conta, sabe? Especialmente a maternidade. Eu entrego muito a maternidade, assim. Porque eu tenho muito receio, sabe, Ju, desse mundo tão louco que a gente está vivendo, de não ser um bom exemplo. Porque eu sinto, meu filho também é sanguíneo, o mais velho, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 7 anos e um de 10 meses. O de 7 anos, ele é sanguíneo, assim, no talo também. Eu brinco muito, eu falo assim, Matheus, nós 2 somos hemorrágicos, meu filho, a gente tem que se ajudar aqui. E assim, eu vejo o quanto hoje em dia os pais precisam parar para olhar para os filhos, mas olhar com carinho, com atenção, com respeito, sobretudo, sabe? E assim, sendo sanguínea, eu olho muito pro Matheus com aquele olhar assim de empatia, de querer acolher, né? De querer receber ali as dores dele também, porque a gente também é assim, né? Quando a gente sente dor, gente, a gente sente de verdade. A Não é? intensidade grita, né? Porque assim, a gente é alegre o tempo inteiro, praticamente. Mas quando a gente tá sofrendo também, a gente sofre muito, né? Então, assim, é do 8 a 80 e essa montanha-russa às vezes assusta, sabe? E eu converso muito com o Matheus em relação a isso, sabe? Eu falo pra ele, filho, olha, a gente tem que saber dosar aqui, olha, nas amizades, sobretudo, que criança leva muito pra amizade, né? É muito engraçado. Mãe, eles não querem brincar comigo. Sim. E eles ficam sentidíssimos, É um assim. relacionamento. É um negócio que... E pra você explicar que às vezes um amiguinho tá cansado, ou que às vezes ele realmente só quer ficar na dele, não Que quer nem brincar. tudo é relacionamento. Sabe? E que às vezes, assim, a gente precisa gostar de estar com a gente, né? Isso é muito difícil pro E Gi, sanguíneo. você trouxe um ponto que me fez lembrar uma confissão que eu tive. Só tá aqui nós 2 pra ouvir, né? Minha confissão, imagina. tá tranquilo. Que eu levei, assim, foi uma conversa. Depois da confissão, assim, foi uma orientação mesmo com o padre, que foi até engraçado, porque eu falava assim pra ele, eu tô muito estressada, com um pavio curto, dando uma resposta. Porque a gente estranha quando a gente passa a tratar mal, a gente que gosta tanto de tratar bem os outros, né? E aí ele falava assim pra mim, eu falava sobre desequilíbrio emocional. Você trouxe esse sanguíneo 880, né? Como é que a gente pode se equilibrar? E ele me trouxe algo muito bonito. Ele falava assim, primeiro ele perguntou, qual a sua profissão? Por isso que foi engraçado. Eu, psicóloga, porque assim, a psicóloga falando de desequilíbrio emocional, né? Porque ele falou assim, olha, o equilíbrio emocional, ele vem pela oração. Verdade.
o fruto de uma vida equilibrada é Deus. E aí, naquele momento, Gia, eu pensava, o sanguíneo, se ele quer ter uma fonte educada de bom trato, de temperança, de equilíbrio emocional, é rezar. É se colocar em Deus. É perceber que quando ele está perdendo o prumo, ou quando as coisas estão de mais ou de menos, é uma atenção que ele precisa dar para a via de oração. Nós precisamos contar com a graça de Deus. Muitas vezes a gente quer contar muito com a gente, com os nossos equilíbrios, com aquilo que a gente faz, porque sabe que o sanguíneo faz as coisas muito legal, muito bem, que às vezes a gente não coloca o Senhor como aquele que, sabe aquela coisa de se colocar debaixo da asa e de falar, eu me coloco debaixo da palavra do Senhor que diz que cuida de mim, que quer também estar comigo. E aí quando a gente entende, ainda falando de oração, que ela também nos ajuda nesse comportamento, nessa forma de se colocar na vida, a gente tem um remédio que a gente pode tomar quando a gente não consegue. Então, a oração ela vai ser para o sanguíneo toda a lapidação dos exageros dele. E a gente pouco se utiliza disso, porque estamos distraídos demais, estamos longe demais, ocupados demais. Então, se colocar em um Deus onde a gente pede essa graça, Senhor, me reequilibra, me ajuda a ser uma pessoa que... Porque hoje, estar nas relações é um grande desafio. Porque nós estamos vendo gente de todos os jeitos, com todas as sensibilidades do mundo, e o sanguíneo é super sensível. Então, a afetação que ele tem é muito grande. Então, quando ele está também munido da graça de Deus, ele vai encontrando a fortaleza necessária para que ele não vá titubeando por conta das relações. Porque se as pessoas elas erram, a tendência do sanguíneo viver triste pode ser grande, porque fica esperando tanto das pessoas. Verdade. Mas quando eu vou me colocando sobre a graça de Deus, contando com o Senhor e esperando menos do outro e mais de mim, a gente vai conseguindo também tendo uma vida verdadeiramente feliz. Porque não é porque eu estou alegre demais que o sanguíneo é sorriso no outro, que ele é feliz. É verdade. E aí encontrar essa felicidade que vem da fonte que é Deus faz toda a diferença para que o brilho no olho seja verdadeiro. Eu falo muito, assim, que por ser psicóloga, eu sou uma sanguínea que lido com muitos dramas. Então, isso me faz ser uma pessoa muito séria. Eu tenho uma seriedade que até às vezes beira a chatice. Então, o que eu preciso fazer o tempo todo? Lembrar dessa sanguínea que volta a dançar, que traz leveza, que gosta da piada, mas que consegue viver essa medida justa para que seja feliz. E não só o bobo da corte, onde as pessoas olham e falam, chegou aqui, vai fazer palhaçada com a gente. Nossa, chegou quem é profundo, sim. Lembra que eu dizia mais cedo que eu discordo um pouco? Porque essa profundidade de fazer as pessoas se lembrar do como é bom estar nas relações. Gi, quantas vezes os grupos de amigos que não se encontram há muito tempo só vão se reunir porque o sanguíneo agregador mandou uma mensagem. Galera, dia 20 vai ser a nossa confraternização. É verdade. Então, o sanguíneo, mais do que, poxa, se eu não fizer, ninguém faz, é o seu talento. Unir pessoas, claro, perceber o que você está fazendo sozinho, que as pessoas não querem, é o limite. Dizer, opa, deixa eu pensar, essas relações me querem assim como eu as quero? Não. Então, eu estou no lugar errado, isso aqui não me cabe. Exato. Mas a gente está falando de relação de reciprocidade, a gente está falando de amizade. Se for depender de você e é o seu talento, faça. Né? E tá tudo bem. Então, quando eu vou entendendo aquilo que é dado e é meu como característica, e é um talento, viver como irmãos é também fé, é também espiritualidade. Poder proporcionar para as pessoas encontro, aquelas que não têm tanta habilidade. Eu estou há 14 anos com meu marido. Como o Xande é mais sociável hoje? Como os meus amigos, hoje a gente consegue ter amigos e como é gostoso. Assim como a melancolia dele me ensinou a ser uma mulher um pouco mais... Se antes eu era a última a ir embora da festa, pelo menos eu vou um pouquinho mais cedo, né? Uhum. Então, como também ele foi me ajudando nessa temperança necessária de ser uma pessoa mais introspectiva, porque sou extrovertida, e aprender a também me voltar mais. Então, um sanguíneo que é tão relacional, ele precisa aprender a trocar com os outros. Aprender um pouquinho com aquilo que o outro tem que ele não tem. Porque o que o sanguíneo quer fazer? Convencer que o jeito que ele é mais legal. Parar um pouco com isso.
Entender que a gente tem que suportar um pouco a imperfeição do outro, ó, chamando de imperfeição do outro. Mas é verdade. Né? Às vezes a gente também, assim, eu me pego muitas vezes me policiando no tal do perfeccionismo também, sabe? Porque, assim, vou me dedicar nisso daqui, mas se não for pra ficar muito bom, pra ficar perfeito, então eu nem vou. Não, gente, para com isso, sabe? É então, a assim, leveza, né? Que a gente precisa lembrar que temos. Exatamente. E, tipo, se olhar com carinho, sabe? Eu acho que isso eu falo muito, né? Lá em casa, assim, o meu marido é fleumático e o Matheus sanguíneo como eu. E o Miguelzinho a gente ainda não sabe, porque ele tem 10 meses e ainda não dá pra saber. Mas ele é muito tranquilo. Então, eu acho que ele vai ser ou melancólico ou fleumático. Ele é muito, muito tranquilo. E, assim, eu falo com o Flávio, né? Como ele é fleumático e ele tem aquela questão, assim, da paciência, muito tranquilo, aquela coisa maravilhosa e tal, eu e o Matheus, a gente tá ali na atividade. Corre daqui, faz daquilo, faz não sei o quê. Movimento. O tempo inteiro e tal. E ele fala assim pra mim, ai, amor, às vezes isso me cansa. Eu falo assim, pois é, mas a tua lerdeza também me cansa. Eu fico impaciente. Então, assim, eu acho que sobretudo, né, a questão assim, quando a gente tá alinhado em Deus e a gente vê é tão bonita essa troca, porque Deus, ele nos ajuda até nisso. Eu lembro que no meu casamento, uma das coisas que eu mais sofri era com o silêncio do meu marido. Porque enquanto o sanguíneo quer falar, e não só uma sanguínea, a sanguínea é psicóloga. Falar. Eu lembro que eu dizia assim, amor, as pessoas pagam pra falar comigo. E tu tá aqui de graça, não quer conversa comigo. E o silêncio dele precisou me ensinar. Assim como no casamento ele é uma aula que nunca acaba. Né? É verdade. A gente tá aprendendo o tempo todo. Mas eu lembro que, pra mim, assim, o maior crescimento foi esse. Juliana, aprenda a falar menos. Alexandre, aprenda a falar mais. Quando há essa troca, porque também casar com o oposto é gostoso por isso, porque a gente pode trocar, esse silêncio que eu preciso ter também foi muito aprendido com a experiência de alguém que é silencioso e que não necessariamente vai querer conversar na hora que eu quero. Exatamente. Assim como ele também vai entender que é uma necessidade minha, de mulher, e que por amor, muitas vezes ele vai falar, vem cá, vamos conversar. Meu Deus, isso é quase um pedido é uma declaração de amor, né? Vamos querer conversar comigo. E eu poder dizer, uau, quando a gente troca, olha o casal saudável aparecendo. O ruim é quando a gente vai se colocando nesses rótulos, eu sou assim, você é assado, e a gente fica nesse lugar. Então, o esforço, né? João Paulo II vai nos dizer que Deus abençoa o esforço da busca. Verdade. Nós somos abençoados quando nós buscamos. Então, buscar ser não um sanguíneo melhor, mas uma pessoa melhor. Uma pessoa para mim, para Deus, para os outros. E aí, quando nós vamos tendo essas retas intenções, nós vamos ajustando esses comportamentos. O bonito do comportamento é que ele pode ser isso, né? Ajustado, com treino intencional. De às vezes eu vou ser mais quieta, hoje eu não consegui. Eu geralmente TPM, né? Fico muito sensível, muito chata. Quantas vezes nos meus períodos menstruais eu me calo? Aí a Juliana tá menstruada, tá quieta? Beleza, todo mundo vai saber. Mas foi uma estratégia. Ou o dia que eu estou mais agitada, inquieta, eu vou tomar banho, porque a água quente cai, dá uma relaxada. Então, quando a gente também consegue criar estratégias para dosar os nossos comportamentos, isso é intenção de amar. Isso já é amor, porque nada é pequeno se feito com amor, já dizia Santa Teresinha, né? Então, poder pensar você no seu temperamento, não falo só para o sanguíneo, mas todos. O que eu posso fazer nisso que para mim hoje é difícil, essa impulsiva? Cara, então eu vou rezar. Eu quero falar tal coisa. Eu vou rezar antes. Eu vou fazer aqui vou contar. Eu vou esperar assentar minhas emoções para ir lá falar o que eu tenho a dizer. Eu vou fazer um jejum de silêncio. Uma mortificação, né? Total. De silêncio. Eu vou... E aí você fala, meu Deus, estou criando estratégias, olha que legal. Hoje... Eu tinha isso, né? Tá em grupo, chega, atropelava, assim. Tá com os amigos, eu tenho que contar história. De repente, eu já saía de casa. Olha, hoje, eu sei que a minha amiga começou a namorar. Ela precisa ter mais vez hoje do que eu. E chegava já com essa intenção de ir encontrar as amigas, sabendo que eu não vou falar demais. Porque eu sei que alguém quer falar também. E eles falam, meu Deus, hoje eu amei escutando.
E aí, quando você vê, a vida vai acontecendo, a gente vai amadurecendo, a idade vai chegando, e aquele sanguíneo rotulado como irresponsável, distraído, inconstante, conseguiu ler o livro até o final. Uhul! É verdade. E aí, quando você vê, você fala, é possível. É possível porque nós decidimos ser católicos, Gi. E Deus, ele é aquele que acredita na nossa capacidade de não se limitar, de não parar naquilo que disseram que a gente não dá conta, mas com muito esforço, com muito suor, com muita oração e com muita vontade. Eu falo, né, que o ser humano ele não precisa ter força de vontade, porque vontade dá e passa. É verdade. Tô com vontade de hoje comer chocolate, e passa. É pela força do compromisso. Verdade. Quando nós temos compromisso com aquilo que somos, com as pessoas, com Deus, aí essa força vem. E aí a gente consegue. Você já passou por alguma situação assim na sua vida que você foi sanguínea no talo, aí depois você... Ai, meu Deus, exagerei aqui na dose, se arrependeu e aquilo ali te tirou uma lição, assim, pra você continuar seu caminho? Sim, mas antes eu vou contar uma engraçada, que foi quando eu estava no ensino médio e eu não jogava nada, assim. Sempre fui ruim nos esportes. Tentava jogar queimada, não conseguia. E aí ia ter um intercâmbio, né? E eu fiquei muito triste, porque esse intercâmbio era na Bahia, toda a escola ia e eu não tinha nenhum esporte para ir. E aí eu estava mais cabisbaixo, o dono da escola chegou em mim e falou, Juliana, tem uma proposta para te fazer. Você pode ir para essa viagem para animar, para ser da torcida dessa... E aí eu falei, gente, que louco, né? Pela minha alegria, eu não fui para os esportes, mas o dono me pagou uma viagem inteira para eu poder ser a animadora, né? E aí, pronto, chegou lá, eu incorporei, né? Falei, isso aqui é o meu papel. E ali eu fiz muita bagunça, assim. E aí eu lembro que esses excessos eram o que me constrangia. Porque eu entendia que eu tinha autorização para ser muito feliz, muito alegre, mas a passar medida. Então, todas as vezes em que eu precisei estar em lugares que ninguém ia ficar me tolindo e que eu podia ser bagunceira demais, depois eu ficava constrangida. Porque às vezes eu chegava naquele ser humano, eu lembro dessa viagem, por exemplo, num refeitório. Era hora de comer. Aí eu levantava e gritava para todo mundo ouvir. E por que eu ficava constrangida? Porque é uma exposição. Sim. Então, parece que eu quero os olhares voltados para mim. E aí, em alguns momentos, com muita honestidade, eu percebi que existia uma carência lá naquela jovem que queria ser vista. Então, todas as vezes em que eu agi com as minhas bagunças para ser vista, me constrangia. Porque eu acho que o sanguíneo, acho não, tenho certeza, o sanguíneo ele precisa ser feliz não para ser visto, mas porque a alegria é uma missão, né? Eu gosto de uma frase de São José Maria Escrivá que diz assim, o coração é meu, pode sofrer. O rosto é do irmão, deve sorrir. Eu amo essa É frase. lindo, porque aí sim tem uma missão. O meu rosto deve fazer o outro sorrir. Então, quando você pergunta de situações, eu lembro muito dessa, porque era uma coisa legal, as pessoas sorriram, eu animei, mas eu fui triste nessa viagem em alguns momentos. Porque eu me senti ridicularizada, exposta, querendo chamar atenção, aquela expressão, né? Parece que tem uma melancia na cabeça. Então, a minha adolescência, ela foi muito marcada por esse desejo de querer ser vista por meio da bagunça. Então, o meu apelido era louca. Ai, meu Deus. A louca, a louquinha, a bicuda, porque eu vivia se intrometendo nas conversas, queria uma adequação, estima muito baixa, querendo adequação, querendo ser vista. Então, aí quando eu lembro, me dá uma vergonhinha, né? Eu gostava também de um rapaz na minha rua, eu lembro que eu colocava o som bem alto e ficava rebolando. Colocava como se eu estivesse me divertindo dançando, mas na verdade eu queria ser vista pelo rapazinho. Então, todas as vezes que eu passeio na minha história, na minha sanguinice, e vejo os meus atos de bagunça, de parecia que era alegria porque eu era doidinha, era para chamar atenção. E o sanguíneo, ele não tem que ser alegre para chamar atenção. Ele tem que ser alegre como uma virtude, como um fruto do Espírito Santo que o visita. Foi quando eu encontrei o Senhor. E quando ele me viu, eu já não precisei ser vista por ninguém. Porque ele me mirou, porque ele me viu. E aí, se hoje eu faço as pessoas rirem, quando eu estou dando as minhas palestras, já não é para, vamos fazer um povo rir para eles verem que eu sou muito legalzinha. Porque eu já não preciso ser preenchida pelo olhar do outro, sabe, Gi? Eu acho que foi um grande aprendizado. O sanguíneo que
não precisa do olhar do outro para ser aprovado e importante, mas que quando tem o olhar de Deus, sabe que é amado, sabe que é querido e entende a sua missão de poder levar alegria para o mundo. É aquilo, né? Só o teu amor me basta. É lindo isso. Assim, eu me arrepiei inteira aqui você falando, porque é exatamente esse sentimento que eu tenho, sabe? Me basta hoje saber o que Deus pensa a meu respeito. Não importa o que os outros estão pensando, o que os outros estão falando. Eles não conhecem, eles não sabem, né, o íntimo do nosso coração. Isso é lindo demais, Ju. Nossa, que programa gostoso, gente, que delícia. Porque, assim, traz uma sensação de que, ao se conhecer de verdade, você já não precisa de mais nada, sabe? É você e Deus. No fundo, é isso mesmo. A nossa relação é com Deus, né? E tudo que a gente faz pro outro é mirando também o Cristo que existe no outro. E é também fazendo uma experiência de devolver ao mundo um amor que primeiro nos amou. Né? Santa Teresa vai nos dizer que eu sou o que Deus pensa de mim. E se a gente vai compreendendo na presença dele, na intimidade com ele, o que ele pensa ao nosso respeito, pensa o amor, pensa a nossa capacidade de amar, a gente vai lá e vai fazer, vai devolver para o mundo essa generosidade. Eu não fico nessa moeda de troca, eu só faço se você fizer. Eu só amo se você amar, como eu falei. Não é sobre ser usado, né? Porque a gente também pede licença para chegar na vida de quem quer ajuda, de quem quer amor. Quem não quer, vai embora. Mas se eu estou aqui para poder exercer a missão, como Jesus no seu evangelho, ser esse evangelho vivo, né? Na logoterapia, que é na psicologia que a gente fala aqui, o Viktor Frankl tem uma frase que fala, né? Eu encontro sentido na minha vida, ajudando as pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. Isso é muito forte. Muito. De poder falar, meu Deus, e que sentido é esse? É o próprio Cristo, né, Gi? Nossa, não, sem dúvida, assim, eu sou muito apaixonada. E quando a gente fala sobre alguém que a gente é muito apaixonado, a tendência de que outras pessoas também queiram conhecer essa pessoa, né? Então, assim, eu sempre falo, sempre que você puder falar de Cristo, cara, fale. Não precisa falar com a boca, não. Fala com a tua vida. Fala com o teu jeito de ser, né? Eu lembro de uma vez, uma senhora virou pra mim e falou assim, existe alguma coisa em você... Ela falou assim pra mim, existe alguma coisa em você que ao te olhar me faz ficar feliz. Aí eu ri assim pra ela, né? E aí a gente conversando e tal. Foi até uma vez no metrô. Aí a gente conversando e tal, aí ela virou pra mim e falou assim, sabe, você não falou um minuto aqui pra mim em Deus. Mas eu vejo que você é uma pessoa de oração, né? Aí eu olhei pra ela assim, eu tava com o meu terço na mão, na verdade, aqui embaixo, porque eu não fico assim com o terço exposto e tal. Eu gosto mais de ficar no meu silêncio ali e eu fecho meus olhos pra rezar o terço, porque se eu ficar com o olho aberto, eu me distraio muito, né? E aí acabou que ela tava sentada assim perto de mim e tal, puxou o assunto, e aí eu parei ali o terço pra conversar com ela e falei, Senhor, depois eu termino o terço. E aí ela falou isso pra mim, eu olhei pra ela assim, eu sorri. E aí eu falei pra ela, olha, eu fiquei muito feliz hoje, de verdade. Aí ela, por quê? Eu falei assim, porque eu quero muito que o mundo veja isso, sabe? Ao nosso ser de Deus, não precisa falar que eu sou de Deus. A pessoa olhar pra mim e falar assim, olha, essa é uma pessoa que serve ao Senhor, sabe? E isso pra mim, Ju, eu acho que extrapola muito o nosso temperamento em si. Porque eu poderia muito bem, ela me falando das dificuldades da vida dela, eu poderia muito, não, porque o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, não sei o quê, e dar uma palestra pra ela. Porque a gente fala muito. Sim. Mas eu calei aquele dia, ela me contando todas as dificuldades dela, de estar viúva e de não sei o quê, e eu fiquei quieta. E assim, no meu olhar, ela viu que era uma pessoa que queria acolher aquela história, sabe? E aí eu falava pra ela, olha, a senhora passe isso adiante. Quando a senhora puder ouvir alguém, que a senhora ouça. E não precisa falar em Deus, não, porque a pessoa vai ver. Porque só quem é de Deus consegue parar pra ouvir. E aí você me fez lembrar de São Francisco, né? Que tem duas grandes histórias. A primeira é a frase, né? Evangelize, se preciso, use as palavras. Verdade, é linda. E a outra é quando ele diz assim para os irmãos, vamos evangelizar? E aí os irmãos achando que ia ter uma grande ação. Aí ele sai de onde ele estava com o texto, dá uma volta na praça e volta para dentro de casa, em silêncio. Eu falei, uai, mas e aí? A gente não ia sair? A gente saiu e voltou. A gente deu uma volta na praça, as pessoas viram a gente rezando e nós voltamos. Não preciso falar. As
pessoas vão ver com a nossa vida o que nós somos em Deus. E aí, olha aí, o sanguíneo que não precisa falar, precisa ser em Deus. Quando o sanguíneo entende que o Senhor vai ser esse também, que vai reequilibrando aquilo que nós somos, existe uma potência virtuosa, ajustável, que vai lutar diante daquilo que não está pronto, porque nós não estamos prontos, por isso precisamos de Deus, mas que já tem muita coisa, muitos talentos para oferecer para o mundo. E aí já não é sobre ser sanguíneo, é sobre a intenção humana de querer ser, como filho de Deus, esse instrumento de paz para o mundo, né, Gi? Amém, amém. Ai, Ju, obrigada por ter vindo, obrigada por partilhar com a gente. O perfil tá sempre de portas abertas aqui. Com certeza a gente vai trazer outros temas pra gente conversar. E muito obrigada, de verdade. Foi um prazer estar aqui com você, Gi. Deus abençoe muito esse projeto, que é incrível, poder ser formado pela vida dos outros, né? O podcast, ele também é essa experiência de formação na nossa vida, porque a gente escuta também para relembrar, mas na vida das pessoas. Que Deus abençoe. Amém. A você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. A gente continua a nossa série. Espero que vocês estejam gostando muito. Por favor, compartilhe com outras pessoas que também precisam conhecer os temperamentos, tá bom? Que você tenha uma vida cada vez mais alinhada e alicerçada em Deus. Paz e bem, a gente se encontra no próximo programa.